Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês quais são os quadrinhos que eu li durante esse mês de abril e também dizer quais os animes que eu tô assistindo, para que vocês também possam acompanhar, certo? E possam se deliciar com essas histórias maravilhosas. Bem, então, gente, esse é o primeiro vídeo que eu trago aqui no canal sobre quadrinhos. Pretendo ficar trazendo com mais frequência, certo? Porque, assim, eu não tinha quadrinhos aqui em casa, certo? Eu tinha mangás, ainda assim são poucos os que eu tenho. E eu não queria ficar lendo logo os meus mangás, porque como eu tenho poucos volumes e não é sempre que eu posso ficar comprando tanto quadrinhos quanto mangás, então eu preferi deixar para depois, né? Quando eu tivesse já um volume maior de mangás e tal, para que eu pudesse trazer aqui no canal para recomendar para vocês. Só que aí deu certo de eu comprar alguns quadrinhos. Uns eu comprei, tipo, já vários volumes em sequência. Outros eu comprei um volume, tipo, mais acima do que os primeiros, entendeu? E tem outros, que esse que eu vou mostrar pra vocês, que um deles é um arco fechado, certo? E o outro é o primeiro volume de uma coletânea que está sendo lançada. Eu sei que já lançou alguns volumes dele, não sei se foram todos, mas mesmo assim eu li justamente por ser o primeiro volume, certo? Então vamos começar, né? Chega de papo, chega de enrolação. E eu espero que vocês gostem, certo? Do que eu vou trazer pra vocês. O que tiver de link eu vou deixar aqui embaixo para vocês olharem na descrição do vídeo. Lembrando sempre que tudo que vocês adquirirem pelos links que eu deixo contribui muito para o crescimento do canal. E também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, ajudar a compartilhar. Se inscreva no canal também, ative o sininho de notificações para que vocês possam sempre ficar ligados no que acontece. Em maio vai ter uma coisa muito bacana aqui no canal que eu vou explicar para vocês no primeiro vídeo de maio, certo? Ou então eu posso já dar algum spoiler no finalzinho desse vídeo. Enfim, vamos começar, né? O primeiro quadrinho que eu li, então, foi esse aqui, Vingadores, A Ira de Ultron, certo? O roteiro foi feito por Rick Remender, os desenhos foram do Jeremy Opeña com Pepe Larraz e a arte final adicional foi do Mark Morales. Como eu falei, esse aqui é um arco fechado, certo? Mostra alguns dos Vingadores, não são todos. Lembrando que eu vou dar alguns pequenos spoilers aqui, certo? Nesses quadrinhos. Mas não vou dizer tudo pra vocês, justamente para que vocês não percam o gostinho de ler, certo? E assim, pra mim, que nunca tinha lido nenhum tipo desses quadrinhos de heróis e nada do tipo, eu só conheço os heróis justamente por vídeos que eu vejo, por filmes da Marvel, né? Marvel, DC, né? Não esqueçamos da DC, não é mesmo? E outras como a Sony, a Fox, né? Enfim. Então, como eu só conhecia esses heróis pelos filmes, nunca por quadrinhos, foi uma experiência muito bacana começar a ler, certo? E como eu falei, é uma história fechadinha. Aqui nós temos alguns dos personagens que a gente conhece, como o Capitão América, a gente tem o Thor, a gente tem o Visão, a Feiticeira Escarlate, a gente tem o Hank Pym, a gente tem a Jane, que é a mulher do Hank Pym, né? A gente também tem a Jane, que é a namorada do Thor, digamos assim, certo? Não vou dizer como é que a gente tem ela aqui, tá? Justamente para não dar o spoiler. A gente tem o Sam Wilson já como Capitão América, né? Porque nos quadrinhos tem essa pronúncia, né? Tem essa premissa, melhor dizendo, de que o Capitão América passa o seu legado para o Sam Wilson, né? E aí o seguinte, o nome do quadrinho, como vocês estão vendo, né? É A Ira de Ultron. Então o grande vilão aqui da história é o Ultron. E uma coisa que eu achei super interessante, que eu não sabia, apesar de eu saber que existem diferenças dos filmes para os quadrinhos, eu não sabia que quem tinha criado o Ultron não era o Homem de Ferro, e sim o Hank Pym. E eu fiquei muito impressionada, sabe? E esse quadrinho aqui, ele aborda justamente os problemas que o Ultron tem, né? Tipo, pessoais, emocionais, e tanto também os problemas que ele vai causar justamente por conta dessa renegação, né? Porque o Hank Pym, ele meio que quer assassinar o Ultron, ele viu que o Ultron foi uma coisa feita com defeito, igual como a gente vê no Vingadores Era de Ultron, só que no caso, ao invés do Hank Pym, é o Homem de Ferro, né? E o legal desse quadrinho é porque ele mostra que mesmo máquinas podem ter sentimentos, mesmo máquinas podem, né, tipo, ter sequelas emocionais, podem ter questões familiares. Isso é muito interessante. E tem todo um elo de família, digamos assim, aqui que eu nem imaginava, sabe? E tudo aqui é muito bem retratado.
matado. E aí o Visão, justamente ali a gente sabe que ele é um androide, né? E a gente vê justamente que ele também tem essas questões de será que os Vingadores me veem como uma futura ameaça? Será que eles não me veem como um herói, como uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que pode querer o bem de toda a humanidade? Então, as questões que são levantadas nesse quadrinho são muito interessantes. E você percebe a profundidade, né? Que não é só uma história de super-heróis, não é uma história de alguém batendo em alguém, alguém disputando poder com alguém, não. Você vê as questões humanas mesmo que essas pessoas passam, sabe? Como eu falei, não só pessoas, máquinas também. Então é super interessante. Aqui a gente tem uma leve menção ao Thanos, mas não porque ele aparece, mas sim porque um dos irmãos dele também protagoniza a história, sabe? Tem meio que um crossover também entre os Vingadores e os X-Men, né? Tem um personagem aqui que é o Dente de Sabre. Então, gente, é muito legal. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Foi mais uma vitória gloriosa para os heróis mais poderosos da Terra. O androide genocida Ultron foi arremessado no espaço para sempre, ou assim eles pensaram. Agora, anos depois, a inteligência artificial homicida encontrou um novo mundo para conquistar. Um mundo com seu próprio legado de horror. Para salvar Titã, sua terra natal, Star Fox, o irmão de Thanos, deve procurar a ajuda de seus antigos aliados. Mas os Vingadores que ele encontra são completamente diferentes daqueles que um dia conheceu. E entre eles está o criador de Ultron, o Gigante, que no caso, gente, o Gigante é o Hank Pym. Quando Hank Pym reencontra seu infame filho e precisa assumir suas responsabilidades de pai, o confronto assume proporções planetárias. Então, gente, é interessante como na própria sinopse a gente já percebe as questões familiares, porque eles colocam filho entre aspas. É meio que, tipo, o Hank Pym sabe que o Ultron é filho dele, mas ao mesmo tempo não considera como filho dele. Ou então ele não assume as responsabilidades como pai do Ultron. Entendeu? Então é muito interessante, gente. Vale muito a pena vocês conhecerem essa história. A próxima HQ que eu li foi de um personagem que eu descobri nos cinemas e que eu gostei muito do arco dele, gostei muito da história, que é conhecido de vocês também e que levou os primeiros Oscars da Marvel, não é mesmo? E você já sabe de que eu tô falando. Então é a HQ do Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés. Esse aqui é o livro 1 e esse volume aqui reúne as edições de 1 a 4 do Black Panther, né? Que no caso é o quadrinho original que aparece os personagens. E além disso também traz, nas últimas páginas, traz a primeira aparição do Pantera Negra no universo Marvel, que foi em uma das revistinhas do Quarteto Fantástico. Sim, tem toda essa interligação também. E aí, gente, é muito interessante, eu confesso que eu não entendi muito bem de início a história desse quadrinho, porque ele vai mudando meio que de cenas bem rápido, bem freneticamente, como se fosse um filme, sabe? E aí alguns propósitos, algumas decisões de personagens eu não tinha entendido, mas lendo com mais calma e mais atentamente eu percebi as questões que o T'Challa ele precisa resolver também, sabe? Também não vou dar muitos spoilers pra vocês pra não estragar, né, a experiência, ainda mais porque esse aqui é o primeiro volume, que é o único que eu tenho, inclusive. E aí, gente, o T'Challa ele precisa reerguer o Wakanda de diversos ataques que aconteceram, sabe? E ele tá sofrendo muitas resistências e ele tá tendo muitos problemas. As pessoas estão tendo meio que uma lavagem cerebral em relação a ele, sabe? Tipo, contra ele. Tá tendo um levante pra que a monarquia seja abolida e seja instalada uma república. E é até uma discussão interessante, porque a gente fica pensando, o T'Challa é bacana, o T'Challa é um rei legal, né? O Wakanda, então, é bacana como rei. Mas será que a monarquia realmente é melhor do que uma república, sabe? Será que o T'Challa é realmente tão legal assim? Nessa HQ eu achei o T'Challa um pouco estúpido, sabe? Um pouco arrogante. E aí a gente vê uma outra faceta do Pantera Negra. E é muito interessante, gente. A gente vê a participação também das Dora Milaje, que é aquele exército de mulheres maravilhoso, né? Que a gente vê no filme do Pantera Negra, nos Vingadores, enfim. E é uma HQ muito interessante, que é mostrando justamente os conflitos que o T'Challa precisa solucionar para que o Wakanda seja gloriosa e magnífica como ela sempre foi. Então é muito interessante todo esse arco que é colocado aqui pro Pantera Negra. Não é à toa que tem esse subtítulo, né? Uma Nação Sob Nossos Pés, que pode remeter justamente essa questão de trazer o Wakanda para o que ela é, como justamente subjugar os habitantes de Wakanda, sabe? E eu vou ler a sinopse para vocês também. É o início de uma nova era. Para o Pantera Negra, o premiado escritor Ta-Nehisi
Coates, eu vou deixar a grafia do nome dele, também não sei se estou falando corretamente, se junta ao talentoso desenhista Brian Stelfreeze no comando de uma das mais aclamadas séries da Marvel. T'Challa precisará lidar com um dramático levante em Wakanda, que tornará a tarefa de liderar a nação africana mais difícil do que nunca. Um grupo terrorista super-humano local acende a chama de uma violenta insurreição e a pátria famosa por sua incrível tecnologia e por sua orgulhosa tradição guerreira é tomada pela desordem. Homens-bomba aterrorizam a população, T'Challa tem muito trabalho para unir seus cidadãos e um velho e conhecido vilão sai das sombras. Para o Wakanda sobreviver, o país deve se adaptar. Mas será que seu monarca, de uma longa linhagem de panteras negras, que a gente sabe que panteras negras é hereditário, né? Passando de pai para filho, né? E tal, sobreviverá a essas tão necessárias mudanças? Pesada é a cabeça que usa a coroa. A gente tem muito esse provérbio sendo colocado no quadrinho e mostrando realmente o quanto é pesada mesmo, sabe? A cabeça que usa essa coroa de monarca, né? E aí, gente, é lindo demais, sabe? É muito bacana, é muito interessante a história. Eu gostei muito mesmo, sabe? Eu não conhecia demais. E, nossa, vale muito a pena. O desenho é super bonito. Aí, ó, o roteiro é desse cara que eu falei, né? Ta-Nehisi Coates. Ilustração do Brian Stelfreeze. Cores, Laura Marti. Editor original, Will Moss. Editor-chefe original, Axel Alonso. E o Pantera Negra foi criado, então, pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Que isso aí são grandes nomes dos quadrinhos, né? Pra quem é fã de quadrinhos conhece muito esses nomes. E a gente também, né? Então, recomendo muito pra vocês e não façam como eu, não comprem só o primeiro volume, comprem todos, certo? Muito bacana mesmo, gente. Gostei demais, pretendo ficar comprando os outros volumes também, que já saíram no mercado, tá? Vou deixar os links aqui como eu falei. E por último, mas não menos importante, eu vou dizer pra vocês quais são os animes que eu estou assistindo. Tem alguns da temporada passada que continuaram pra essa agora, temporada de primavera. Tem outros que eu estou assistindo agora também, certo? E tem outros que eu vou começar a assistir porque ainda vão ser lançados, tá bom? Os dois que ainda estão da temporada passada que eu tô assistindo são o Dororo e o Tate no Yusha, né? Eles são bem bacanas, gente. Eu vou deixar pra falar deles só quando eles realmente acabarem, certo? Muito bacana, todos os dois. Tô assistindo também o Hachigatsu no Cinderella Nine. É uma história muito legal de meninos que criaram um clube de beisebol na escola e eles precisam ficar enfrentando justamente o preconceito, as dificuldades. É bem bacana, gente. Assistam. Tô assistindo também o One Punch Man, temporada 2, né? A segunda temporada, melhor dizendo. E assim, gente, eu tô gostando, mas mais pela questão de ser o One Punch Man do que por outra coisa, assim, sabe? Eu acho a primeira temporada muito melhor, eu acho que vale mais a pena do que essa agora. Essa segunda temporada não me pegou ainda como a primeira, sabe? Então, vamos assistir ainda assim pra ver, certo? Depois eu vou comentar com vocês sobre o One Punch Man. Tô assistindo também o Isekai Quartet, eu não sei como fala, eu vou deixar escrito. Inclusive, todos os nomes eu vou deixar aqui escrito, tá? Esse Isekai Quartet são personagens de 4 animes que eles, por um acaso, por um botão que eles acham no mundo deles, eles se juntam numa escola, eles precisam, então, agora conviver entre eles e viver aventuras engraçadíssimas. E eles são em formato chibi, que é como se fossem uns desenhos bem pequenininhos, assim. Eu não sei nem se é esse o nome mesmo, sabe? Eu sei que são animações bem mais fofinhas e engraçadas. Parece uns funkozinhos. Eu vou deixar até uma fotinha deles aqui pra vocês verem. Muito fofinho, gente. E o diferencial é porque, como é um anime desse estilo que eu tô dizendo pra vocês, ele demora menos tempo, os episódios são mais curtos, são entre tipo 10 e 11 minutos, né? Como se fosse a metade de um episódio normal de animes. É muito engraçado, gente. Eu não estou sentindo a necessidade de assistir os animes que eles englobam nesse outro anime, nesse Isekai, pra poder entender. Talvez, né, as piadas sejam mais engraçadas se você já tiver assistido esses animes, que eu vou deixar os nomes aqui dos 4 animes que estão envolvidos. Mas até agora tá dando pra assistir tranquilamente. Tô assistindo também Kenji Anomago, que é um rapaz, né, um menino que ele morreu e aí ele ressuscitou numa outra vida, num outro mundo. E ele ressuscita como um neto adotivo de 2 magos super poderosos e ele vai pra uma escola pra desenvolver os poderes dele, aquela coisa toda. Gente, eu não estou dando muitos spoilers, justamente porque depois eu vou gravar vídeos, quando acabar os animes, sobre cada um deles, certo? Então não vai ter graça se eu falar agora. Outro que eu tô assistindo, que eu confesso que eu acho que esse vai ser o meu anime preferido da temporada, é Carol and Tuesday, ou Caroline and Tuesday, não sei como pronuncia direito o nome dela. Mas é um anime super fofo, super sensível, super bacana.
É lindo, gente. Ele é muito bonito mesmo. Também não vou dar muitos spoilers, certo? Mas é lindo. São duas meninas que se encontram ao acaso por conta da música e elas vão propagar a música delas pelo mundo. E é, tipo, lindo, supimpa, maravilhoso. O meu segundo anime favorito da temporada é o Demon Slayer. Ele fala então de um rapaz que perdeu a família para os Onis, ou Onis, que são criaturas que comem humanos, e a irmã dele virou uma dessas criaturas também. Agora ele precisa virar um cavaleiro lá que derrota esses Onis. Ele precisa também encontrar a horda, digamos assim, de Onis, né, ou Onis, para que a irmã dele seja curada e tá. É muito legal também, muito bacana mesmo. O outro que eu tô assistindo é o Fruits Basket, que fala de uma menina que ela é órfã e ela tá vivendo numa casa de rapazes que ajudaram ela lá com algumas coisas. E esses rapazes, eles fazem parte do zodíaco chinês, japonês, né? Então cada um deles é um animal específico, sabe? E quando tocados, né, ou abraçados, melhor dizendo, por pessoas do sexo oposto, ou seja, por meninas, mulheres, né, eles se transformam no animal que eles representam. É bem engraçado, é muito fofo também. Tô gostando bastante. O outro que eu comecei a assistir recentemente foi o Boku no Hero, que esse anime já é conhecido, né? Muita gente gosta, tem uma legião de fãs. Inclusive eu tenho o primeiro volume do mangá dele também, que eu não li ainda, mas gostei muito, achei engraçadíssimo. Pretendo continuar assistindo, gostei muito mesmo. Tô assistindo também, tipo, a passos bem lentos, One Piece, desde o começo, porque eu tinha assistido One Piece. Eu tinha assistido 3 temporadas, aí só que eu fazia muito tempo e eu tinha esquecido, e eu tô reassistindo. E por último também que eu tô assistindo pra justamente que vai começar amanhã, o Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, como vocês conhecerem. E eu tô reassistindo também justamente porque vai começar a nova temporada e aí a gente precisa assistir, não é mesmo? Pra poder saber tudo o que vai acontecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se sim, não esqueçam de deixar o seu joinha, ajudar a compartilhar, porque ajuda muito mesmo no crescimento do canal. Não deixem de conferir os links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações para ficar ligado em tudo que acontece aqui. Ah, e outra coisa que eu queria falar para vocês. Agora em maio, certo? Eu já ia esquecendo. Agora em maio nós vamos fazer o mês da toalha. Eu que inventei o nome mês da toalha, certo? Mas é porque no dia 25 de maio a gente comemora o dia da toalha, que remete então ao livro Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí também é o dia que se comemora a cultura geek, né? A cultura nerd. Então eu inventei esse nome, né? O mês da toalha. Então maio será o nosso mês da toalha, em que eu vou trazer vídeos sobre cultura pop, sobre livros de ficção científica, sobre fantasia, sobre distopias, animes, séries, filmes, todos nessa classificação que eu disse pra vocês, né? Nessas categorias que eu disse pra vocês. Então o mês vai ser dedicado somente a essas categorias, né? A livros desse gênero, filmes e séries desse gênero, animes também, certo? E eu espero muito que vocês gostem. Esse vai ser o primeiro ano do mês da toalha, tá bom? Próximo ano teremos mais mês da toalha. E eu espero realmente que vocês gostem muito mesmo e que vocês possam aderir a esse projeto junto comigo. Um beijo bem grande. Tchauzinho!